Graça e paz, paz de Deus, shalom, né, e paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, eu gostaria de falar alguma coisa a respeito dos acontecimentos que se faz necessário a todos aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade, de qualquer denominação, certo? Independente de sua denominação, porque nós estamos hoje vivendo os dias um pouco complicados. Vivemos um tempo em que não podemos confiar em tudo que ouvimos, mas devemos sempre meditar, constatar, procurar estudar. Tem denominações que estão dizendo que não é necessário estudar a Bíblia. Eu digo diferente, irmãos. Estudar a Bíblia faz parte de um bom conhecimento cristão. Quando nós queremos conhecer bem, nós estudamos aquilo. Isso em qualquer setor. Mas para um cristão, você pode até dizer, mas eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso estudar a Bíblia. Ao contrário, se você tem condições de estudar a Bíblia, eu tenho certeza que o próprio Espírito de Deus vai se agradar de você. Porque você vai ser um equipamento, como uma arma espiritual, mais fácil de manejar. Se bem que para Deus não há nada impossível. Mas vai fazer bem para a sua alma e até para a sua mente, porque você vai ocupar um espaço que você poderia estar usando para algum entretenimento e para algumas coisas até que não agradam a Deus, para completar aquele espaço com coisas boas, aprender as coisas boas que estão escritas, que muitas das vezes em ler só você não vai conseguir entender, a não ser que Deus assim faça você entender. Mas se você tem toda a ferramenta, você sabe ler, sabe escrever, ora, você não fique esperando de mãos e braços cruzados. Faça a tua parte. Aquilo que você percebe que não serve, você anula. E aquilo que te serve, você aproveita. Ok? Não vai atrás dessa conversa que teologia, que não precisamos de teologia. Isso aí, irmão, é uma questão de cada um. Eu, por exemplo, fiz teologia, porém tem coisas que, lógico, que eu não sou obrigado a crer em tudo. Mas algumas coisas eu aprendi. Aquilo que eu aprendi, como disse Paulo, examinai de tudo e retende o bem. Certo, irmãos? Tanto é que o próprio Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que seria um PhD hoje. Aí você vai me dizer, mas Paulo considerou tudo como esterco? Claro, porque o esterco ali significava adubo. E nós somos do pó, somos de terra, do pó. E se o nosso conhecimento for adubado, e nós tivermos mais produção, um fruto do conhecimento, mais atuação do Espírito Santo em nós. Aí você vai me dizer também, mas os discípulos eram homens simples, não sabiam nem ler. Ora, irmão, não se compara. Quem foi o professor deles diretamente? Foi o mestre dos mestres. Não existia, e não existe até hoje, nenhuma outra forma de aprendizado maior do que o Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que eu fazer uma teologia vai diminuir a minha comunhão com Cristo Jesus de forma alguma, muito pelo contrário, Ele vai ver o meu esforço e vai me abençoar. Tudo depende também, não é que só, não estou falando também, esse também você já entendeu. Tudo depende também do nosso esforço. Por que eu disse também? Porque o nosso esforço sem o Senhor Jesus não vale nada. Está entendendo? Então eu quero passar para vocês aqui, irmãos, em Apocalipse 17. Em Apocalipse 17, você pode abrir tua Bíblia aí, você vai ver. João viu ali uma prostituta vestida sensualmente, que seduzia os reis da terra. Quer dizer, ela fazia uma sedução. E seu nome em espírito era Babilônia, a grande Babilônia. Ela representava a terceira maior ferramenta que o diabo maneja em sua luta para conquistar a humanidade. E verdadeiramente é isso mesmo. Se nós olharmos capítulos anteriores, irmãos, nós vamos ver que foram representadas as bestas do mar, representando a perseguição, e a besta da terra, representando a falsa religião.
certo? A prostituta representando a imoralidade, uma das ferramentas mais eficazes de Satanás, uma que ele jamais hesitou em usar. Vejamos, irmãos, que quando se fala em prostituição, você já pensa logo em prostituição da carne, mas também existe um pecado que, vamos ver se eu consigo passar para você. É a prostituição, é se prostituir no sentido com ídolos. De vez de adorar a Deus, de vez de adorar ao Pai Eterno, se prostra diante de ídolos que muitas das vezes de nada servem. Adoram, não é? E ali, já desde o início, do princípio da formação, não é? Deus se desagradou disso. Essas ferramentas do diabo têm se manifestado. Vejamos que nos dias que João escreveu o Apocalipse, a besta do mar era o Império Romano. E podemos dizer ainda que eu vou mais para frente, para não ferir assim gravemente, não é? A besta da terra era a adoração do imperador. E naquela época, em Roma, os homens adoravam o imperador como um deus. Tanto é, irmãos, que aqueles que não o adorassem eram mortos. Um dos mártires que se negou a adorar o imperador e foi queimado, foi morto, salvo erro, queimado vivo, não me lembro agora, não estou bem claro, pois você pode pesquisar, foi Policarpo. Ele se negou a adorar o imperador de Roma e ele foi morto. Ele era cristão. E muitos outros morreram. Irmãos, nós temos muitas narrativas sobre isso na história, da perseguição em Roma. Depois, no capítulo 18, fala sobre a queda da Babilônia, mostra a derrota, né? E depois nós vamos ver quando o Senhor vem e vinga os seus servos. Você pode dizer assim, se você é preterista, isso tudo já cumpriu. Porque se nós formos olhar dentro de um contexto histórico, nós vamos observar que muitas coisas aqui aconteceram. Mas nós temos que lembrar que a Bíblia não se interpreta dentro de uma cronologia humana. Porque se assim fosse, o mundo já teria acabado há muito tempo. A Bíblia, ela se renova, é um livro diferente, irmãos. Por isso que nós temos que tê-la como a palavra de Deus, mas não como contendo. Nós não podemos ter a Bíblia como um livro histórico, é um livro profético. Então, muitas das vezes, há repetições de profecias, porque o tempo do fim ainda não chegou, está chegando. Porque podemos analisar lá em Daniel, quando Daniel disse que a ciência se multiplicaria. Olhando para esse texto que Daniel falou que a ciência se multiplicaria, está lá no livro de Daniel, eu acredito que no capítulo 9, não me recordo. Nós vemos que nunca houve uma multiplicação tão grande da ciência como há hoje. Hoje nós temos a tecnologia super avançada que permite, irmãos, a um satélite que está lá no espaço conseguir visualizar as coisas aqui na Terra com tamanha precisão que um país ou outro país consegue, muitas das vezes, atacar um país com uma precisão tremenda. Nós temos visto aí, infelizmente, essas tragédias, nós temos visto aí esses combates que vemos. Mas, irmãos, o que tem isso a ver com a Babilônia? O que tem isso a ver com aquela prostituta, com aquele dragão de 7 cabeças? A Bíblia se interpreta por si mesmo. A cidade das 7 colinas, irmãos, é Roma. Aquele dragão, irmãos, tinha 7 cabeças, simbolizava as 7 colinas. Já houve uma interpretação
dentro da revelação, dentro da própria Bíblia. Não tem como eu interpretar o dragão, porque já foi interpretado. Eu creio assim, quando falava das 7 cabeças, já falava das 7 colinas. Depois diz que se levantou um reino pequeno. Nós sabemos que hoje tem uma cidade pequena entre ali as 7 colinas, que virou um estado, virou um país dentro de Roma. Sabia disso? O Vaticano, ele é um estado dentro de Roma, ele é um país dentro de Roma. Ele é governado pelo Papa. E o que acontece? O que tem a ver isso? Nós podemos observar hoje, irmãos, na história, o tamanho comprometimento desse Papa que está atuando em tentar criar uma igreja global, não querendo tirar os costumes da sua denominação, mas querendo que a sua igreja se torne uma federação, a qual muitas igrejas já fazem parte de alguma federação. Acontece que uma igreja, ela pode até ser uma federação dentro do seu país, mas no momento em que ela entrega o seu CNPJ para a Organização das Nações Unidas, a intenção dela é internacionalizar a sua denominação. Por isso que eu digo que existia um homem, um bispo, chamado Fulton Sheen, que escreveu sobre isso, que nos últimos dias ia se criar uma federação de igrejas, que seria uma igreja global, uma igreja mundial. O que tem de mais isso, irmão? Presta bem atenção. Olhando para o lado administrativo, a sede onde tem o CNPJ daquela nação fica muito bom para ela em questões de transferências de dinheiro, em questões de assuntos referentes a partes materiais, não é? Isso é muito bom. Mas agora vamos ver a parte espiritual. Ela tem um domínio sobre todas as outras igrejas, independente se ela é uma federação e internacionalizou porque ela colocou o CNPJ na ONU. O que acontece? Ela tem o domínio internacional. Então, se você não estiver de acordo com ela e querer se desligar, mesmo que foi você que construiu, ou foi um grupo de irmãos que construíram, aqui em Portugal, por exemplo, construíram, então vamos se desligar do Brasil, porque lá tem uma sede, nós não queremos mais. Antes de ser uma federação, você conseguia. Agora, você não consegue. Por quê? Mesmo que você entre na justiça, você vai perder, com certeza, não tem nem como entrar. Porque você está indo contra a ONU. Porque a sede daquela denominação, presta bem atenção, ela não está apenas ligado, você não está apenas ligado a ela, você também faz parte da federação, que também é ligado na ONU. E a ONU vai considerar quem? A sede. Não vai considerar você que está cuidando de uma igreja. Aí você é chamado, se você não aceitar a ordem que vem da federação, ela pode acionar, então, o super CNPJ dela que está na ONU, se ela quiser, ou nem precisa. Simplesmente ela te afasta, coloca outro no seu lugar. Mas o que tem a ver isso com a salvação? Bom, irmãos, aí nós vamos entrar aqui na cabeça do dragão, não é? E nas 7 colinas. O diabo quer ter domínio sobre todas as partes que influenciam a humanidade. Geopolítica, política, economia, religião e os assuntos também que diz respeito à natureza, por exemplo.
que é o que mais eles estão trabalhando para colocar como uma capa, para que as pessoas não entendam que esse trabalho não tem nada a ver com isso, mas sim em domínio. Para criar um domínio é necessário que se haja uma divisão, porque a teoria é essa: dividir para conquistar. Se houver uma divisão, não é mais fácil de conquistar. E o que está acontecendo hoje no mundo? O mundo está dividido entre esquerda e direita, e nós podemos ver que todos os lados estão indo de bancarrota. Embora que ainda existem lugares que está melhor do que outros, porém esse melhor não quer dizer que a nova ordem mundial que vai dominar tudo. Então esse lugar não quer dizer, irmão, que vai ficar como está. Porque a nova ordem mundial, que é um conceito político, econômico, se refere a um contexto histórico, irmãos, de um mundo pós-Guerra Fria. Isso vai entrar tudo na parte espiritual, tá? Estabeleceu no fim da década de 80, com a queda do Muro de Berlim, em 1989, no quadro das transformações ocorridas no leste europeu com desintegração do bloco soviético. Certo, irmãos? Então ali já começou um clima para a nova ordem mundial. Uma geopolítica bipolar, que vai no contexto histórico, né, irmãos, da Guerra Fria, na queda do Muro de Berlim, em transformações no leste europeu com a desintegração do bloco soviético. E o que tem isso a ver com a religião? Você pode me perguntar. O que tem isso a ver com a igreja? Bom, o que tem isso a ver com a igreja? Aí eu vou entrar num assunto, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. O que a ordem mundial tem a ver com a igreja? Você me pergunta. Só um momentinho, vou tomar uma água aqui, tá? Ando com uma pigarra faz tempo já. O que a nova ordem mundial tem a ver com a igreja? Você pode perguntar, e eu com certeza não vou deixar de te responder. Bom, você vai entender. Existe a nova ordem mundial que quer criar um globalismo religioso. E esse globalismo religioso, quer dizer, uma religião global, não tirando, irmãos, não tirando o conceito da sua igreja, ou melhor, não mexendo na doutrina da sua igreja, certo? Talvez você já ouviu até falar na nova ordem mundial, e eu creio que sim, porém, eu creio também que muita gente nunca ouviu falar nisso. Nesse assunto é muito pertinente dentro da vida cristã. Nós temos que estar a par dessas coisas. E os líderes religiosos não pregam e não explicam isso. Porque muitos deles já fizeram pacto com a Federação Mundial das Igrejas. E jamais eles vão falar para você que eles fazem parte disso. Mesmo porque eles mesmos, até dentre eles, não são todos que sabem. Eles criam uma narrativa diferente para que você assine um documento que vai comprometer a sua denominação e aqueles que estão dentro dela a serem dominados depois por um outro espírito.
Porque a igreja deve ser dominada pela cabeça que é Jesus Cristo. Mas quando entra um outro espírito, o conteúdo divino da igreja, a igreja quer dizer da reunião, quando você se reúne em algum lugar, que não é guiado pelo Espírito Santo, o conteúdo divino, o que é? O Espírito Santo, é a própria palavra de Deus que manifesta ali dentro. E a Jesus Cristo, ele faz parte de tudo. Mas quando esse conteúdo divino percebe que os líderes daquela denominação entregaram para a cabeça que não é Cristo, o Espírito Santo vai embora. E aqueles que estão dentro daquela denominação, o que acontece com eles? Eles começam a sentir um vazio, porque se realmente eles conhecem a voz do pastor, que é Jesus Cristo, o sumo pastor, eles vão procurar outro pasto. Não tem como. Então não adianta a igreja dizer que não faz parte, que você conversa e que não sei o quê, porque ela vai procurar a sua liderança, que muitos na sua inocência também nem sabem, porque existem agentes de Satanás infiltrados dentro da liderança, cujos agentes são que estão trabalhando para dominar, para ter liderança sobre aquela instituição e que para depois eles mesmos irem tirando o conteúdo que está na palavra. Eles primeiro descaracterizam a Bíblia, descaracterizam aquilo que está escrito, né? Se nós formos estudar as profecias de Daniel e também Apocalipse, juntamente o sermão profético feito por Cristo nos 3 evangelhos, nós vamos perceber o sentido disso que eu estou falando, irmãos. Porque tudo passa, mas aquilo que Cristo falou não passa. Mas aquilo, alguém vai dizer, mas já cumpriu muita coisa no ano 70. Sim, mas não cumpriu tudo. Cumpriu uma parte, mas não cumpriu tudo. O amor de muitos está esfriando, você não percebe? As pessoas não pensam mais nas outras, elas só pensam em si mesmos. As próprias denominações, os líderes das denominações são egoístas. Muitos deles, não estou generalizando, são egoístas, porque só pensam em construir templos, enquanto o pobre passa fome. E nós vamos vendo isso, esse cenário que está escrito na Bíblia. E vamos lá em Apocalipse 13, nós percebemos que está se cumprindo. Apocalipse 17, que fala da mulher e do dragão, nós vemos que já está cumprindo, já cumpriu há muito tempo. Porque está escrito que a Babilônia, a grande Babilônia, ela seria na cidade das 7 colinas. Eu pergunto, qual a cidade das 7 colinas? É Roma? Onde está o Vaticano? O Vaticano não era estado, não era país. Ele é um país pequeno que nasceu dentro de um outro país. Um pequenininho chifre, né? Um pequenininho país que nasceu dentro de Roma. Quer dizer, você vai em Roma, Roma é governado por outro governo, mas o Vaticano é pelo Papa. Você vê esse cenário e daqui a pouco você vê, irmão, que as igrejas começam a se unir ou ceder a uma federação de igrejas. Vamos supor, aquela igreja, ela diz que não é, mas ela deu o seu CNPJ para outra, ou melhor, para a instituição mundial, que se chama ONU, Organização das Nações Unidas. Se ela deu o seu CNPJ ali, irmão, e depois ela se forma uma federação, ela está ligada na ONU. Você está entendendo? E todas as igrejas que não quiserem aceitar, como ela é a sede, ela é a sede, ela existe em outros países, se ela estiver em outros países, aí ele vai apresentar para você que esta federação ela é muito boa em benefício das transações financeiras. Porém, ela não vai explicar que tem algo espiritual por trás disso. Porque se o seu CNPJ está na ONU e se o líder
mundial vai sair de lá, de Roma, como ele já é um líder, ele tem domínio sobre a tua igreja, independente de você querer ou não. Não tem mais escape. O momento que você assinou, já está assinado. E a igreja começa a se esvaziar. Isso está ocorrendo em vários lugares, não é só numa igreja. E não é difícil de se dominar sua igreja, porque agora nem aquele que tem o CNPJ central vai conseguir fazer nada, porque se ele começar a reclamar de alguma coisa, ele também é substituído da presidência da sua igreja, porque ele não manda mais, ele está como um fantoche. Então, meu irmão, minha irmã, examine o seguinte, para você entender bem. Veja se existe uma federação de igrejas na sua igreja. Comece por aí. Depois você vai pesquisar, você vai encontrar. É difícil, claro, agora você encontrar o nome. Eu tinha uma lista com os nomes. Hoje, se você procura, você acha muito difícil. A questão é que todos aqueles que você for perguntar se fizerem parte dessa instituição vão dizer que é mentira. Mesmo porque eles também já foram doutrinados, certo? E muitos deles nem sabem mesmo, porque a coisa é tão profunda. O adversário sabe como trabalhar, porque ele tem agentes dele lá dentro. E ele vai dizer, olha, isso aqui é para isso, para isso, para isso. E aqueles que estão sentados ali de menos poder, que não tem muito interesse de sair, porque até tem alguns parentes, amigos, etc, etc, ou até de alguma sociedade secreta, que eles dizem que não fazem, mas que muitas das vezes eles fazem até reuniões secretas, e isso eu acho uma coisa um tanto estranha, porque como uma denominação diz que não faz parte de uma sociedade secreta, se ela já tem as suas reuniões secretas? Imagine você mesmo. Então, a igreja que assim fizer, chegará um momento, nós temos uma agenda que já está sendo rapidamente aperfeiçoada, que é a Agenda 2030, e logicamente que uma denominação que lança o seu CNPJ na ONU, ela tem um compromisso muito grande com Deus, não tem? Aí ela vai ter um compromisso com a ONU, deixou de ter compromisso com Deus. E quais são as características principais, né, que uma igreja tem que ter? Primeiro, santidade, busca pela verdade, amor, primeiro de tudo, Jesus Cristo. A ONU quer o quê? Ideologia de gênero. Jesus Cristo quer isso? Não. Liberação do aborto. Jesus Cristo quer isso? Não. Está entendendo, irmãos? Só essas duas coisas que eu falei assim. Casamento homoafetivo. Eu não estou sendo homofóbico, estou falando que está na ONU, na declaração, nas leis, na agenda global. Então, todo aquele que for tradicionalista, todo aquele que for legalista, no sentido, não legalista, mas você falei a palavra errada, tradicional, aquele que crê na Bíblia, não que é fanático, mas crê no que está escrito e quer colocar em prática, a Bíblia se torna para eles algo perigoso. Então eles têm que, a tendência deles é impedir você de estudar a Bíblia e dizer para você que a palavra de Deus, que a Bíblia não é totalmente a palavra de Deus, mas ela só contém a palavra de Deus. E depois a tendência é de você acreditar somente naquilo que sai da boca daquele irmão que está na frente. Quando você começa a ver isso, você não precisa muito de nenhum documento. Basta você ver e você vai ver que a sua denominação já está envolvida até a garganta com o anticristo. E quando ele se manifestar, você vai perceber que ou você fica, você vai ter que escolher um lado. Ou você fica com a sua denominação, com as suas liturgias, que não vão ser liturgias que vai aparecer o diabo lá dentro, o satã. Não. Vão ser liturgias que vai aparecer coisas do anjo de luz. Porque se assim não fosse, você seria enganado. Você não seria enganado. O próprio Satanás vai aparecer como um anjo de luz. Aí você vai dizer, não, aqui é o lugar, aqui não tem defeito.
Aí você vai entrar por um caminho errado. E você vai ser enganada. E quando você quiser acordar, será tarde demais. Mas, ainda que Deus, irmãos, tenha, ou melhor, ainda que o inimigo tenha pensado que vai vencer, Deus é que tem o controle de tudo. Aqueles que são do Senhor, chegará o tempo certo que eles vão sair desse lugar. E vão para onde? Eles vão buscar. Não precisa eles se preocuparem. Porque a abelha, você coloca... Se eu pegar um pouco de mel, irmão, hoje não que está chovendo aqui, mas colocar ali na janela um pouco de mel ou um pacotinho de açúcar, um vidro de açúcar e deixar ali, daqui a pouco, o que aconteceria? Ia aparecer abelhas ali. Da onde que elas vieram? Não sei. Isso eu já vi em São Paulo. Você é de São Paulo, um senhor vendendo um doce lá, e vinha abelha, mas ali só tinha prédio. De onde que vinham aquelas abelhas? Então, assim como o Senhor Jesus disse, aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias, eu posso dizer que aonde estiver o mel, se ajuntarão as abelhas. Então você fique em paz. A única coisa que eu peço é que você tem que observar a maneira de pregação, se fala em Jesus Cristo bastante, qual a forma de postura no sentido quando se fala de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo realmente ele é o centro da pregação, ou se somente é profecias e profecias e profecias, e lá uma vez ou outra, está entendendo? Aí você vai perceber que eu não estou errado. Então examine, cuidado para você não ser enganado. Aqui está um pequeno estudo sobre isso. Porque se você guardar a palavra de Deus, se você honrar a Bíblia e não ir atrás de conversas de homens, você vai perceber, quando você ouve alguém falar, vamos ver se nós perdoamos ou não, você já vê que aquilo ali já não é o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus falou para Pedro. Pedro perguntou, mestre, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu perdoarei? 7. O Senhor Jesus falou, não digo 7, mas eu vos digo 70 vezes 7. Aí você pode dizer, mas o irmão repetindo esses mesmos assuntos? Irmão, você pode ter ouvido, outro não. Eu tenho mais assuntos para passar e de outras coisas. Eu estou orando a Deus até para fazer uma live especialmente para passar esses assuntos. Tem um irmão da Itália que eu queria conversar com ele que também poderia me ajudar nesse aspecto. Não estou falando mal de igreja. Estou dizendo que você precisa examinar aonde você está indo. Porque eu não quero que você perca a sua alma. Porque é meu compromisso de te avisar. Mas eu tenho que ter cautela. Porque eu sei que isto é um tanto difícil. E tem coisas que se eu falar aqui, você nem imagina, coisas de arrepiar. Eu estou falando só um cafezinho com um pouquinho de açúcar. Tá bom? Só para você ter uma ideia. Então, orem por mim, eu tenho sido muito atacado. Eu não falei nomes de denominação, não falei nada. Mas eu tenho certeza que alguém poderá entrar aqui querendo me acusar. Mas não tem problema. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Vou continuar instruindo vocês, se vocês quiserem, é claro. Deixem aí no comentário sim ou não. Ou, sei lá, eu preciso que vocês comentem, eu preciso de like para mim poder ir para frente, irmão. Porque eu sei que tem outros lugares que tem que ouvir o mesmo conselho. Está bem, irmãos? Eu teria que ir até o Vaticano, porém ainda não foi possível. Mas o que você vai fazer lá? Eu ia lá para mim fazer um trabalho espiritual também. Um trabalho de verificar algumas coisas. Mas talvez não seja necessário. Eu estive aqui também falando com um bispo, com um certo padre de uma igreja, e ele constatou também para mim alguma coisa e eu consegui entender que realmente há um envolvimento de alguma denominação, a qual eu não quero citar o nome, sem ter total... Bom, eu já tenho, né, irmão? Mas só que é assim, você tem que
Cada dia você tem que ter prudência para falar, porque não é fácil. Só Deus sabe, tá? Mas tem denominações que vocês escutam falar que não está, e você escuta falar que não é, mas é. Infelizmente. Vamos fazer o quê? Tomara que não fosse. Não é alegria minha, não é nada. Eu não queria que nenhuma igreja fosse. Nenhuma. Porque não é por causa da apostasia. A apostasia, ele fala que é um afastamento de Deus. Irmão, infelizmente, a apostasia está acontecendo e ninguém está percebendo. Porque a apostasia não está sendo o povo que está se afastando, mas a liderança que está se afastando. Deus seja sempre glorificado. Amém e amém.